Como é bom lermos a partir de Atos capítulo 2 e vermos o nascimento da igreja e como aquelas pessoas, aqueles primeiros crentes se reuniam nos lares e se organizavam fora de todo o sistema judaico, na simplicidade, na comunhão com a palavra do Senhor e com o Senhor, na direção do Espírito Santo. Uma vez que a palavra igreja, no grego eclésia, aparece pela primeira vez em nossa sessão de Atos capítulo 2, versículo 47, vamos considerar a centralidade da igreja no pensamento dos cristãos primitivos. Em Atos e no restante do Novo Testamento vemos que os primeiros cristãos se reuniam nos lares e não em edifícios construídos para fins eclesiásticos. Comenta-se que a religião foi desassociado de lugares sagrados específicos e passou a girar em torno do lugar universal de moradia, o lar. De acordo com historiadores, os lares continuaram a ser o local de reunião dos cristãos durante 2 séculos. Nossa tendência é pensar que a igreja primitiva foi forçada a se reunir nos lares por questões econômicas, não se tratando, portanto, de uma escolha resultante de considerações espirituais. Estamos tão acostumados com templos e capelas que os consideramos o ideal de Deus. Temos, porém, motivos fortes para crer que os cristãos do século I talvez fossem mais sábios e espirituais que nós. Em primeiro lugar, não é coerente com a fé cristã em sua ênfase sobre o amor gastar verdadeiras fortunas em templos luxuosos quando existem pessoas tão necessitadas ao redor do mundo. A esse respeito, observa um irmão chamado Stanley Jones. Ele disse: olhei para o bambino, o menino Jesus, coberto de joias caras, na Catedral de Roma. Depois, saí da igreja e vi o rosto de crianças famintas e me perguntei se diante desta fome Cristo estava apreciando suas joias. Uma ideia persistiu. Se ele estava, então eu não podia mais apreciar o conceito de Cristo. O bambino coberto de joias e as crianças famintas eram um símbolo do que fizemos ao cercar Cristo com os adereços luxuosos das igrejas e catedrais imponentes e, ao mesmo tempo, nem sequer tocar nas injustiças fundamentais da sociedade humana, em razão das quais Cristo é deixado faminto nos desempregados e desvalidos. Essas são as palavras dele. Além de ser crueldade, também é um desperdício gastar dinheiro com templos caros, usados apenas para horas por semana. Como fomos parar neste mundo de fantasia irracional no qual gastamos tanto em troca de tão pouco uso? Os programas de construção têm sido um dos maiores empecilhos para a expansão da igreja. Somas exorbitantes gastas para repor o capital e cobrir os juros levam os líderes das igrejas a resistir a toda a iniciativa de começar novas congregações. A perda de membros poderia colocar em risco a renda necessária para pagar pelas construções e manutenções dos edifícios prontos. Uma geração ainda não nascida já se encontra enterrada em dívida e a esperança de crescimento da igreja é sufocada. De acordo com um argumento comum, devemos construir templos grandiosos a fim de atrair os incrédulos para os cultos. Além de ser carnal, esta linha de raciocínio ignora completamente o padrão do Novo Testamento. As reuniões da igreja primitiva eram voltadas, em sua maior parte, para os cristãos. Eles se reuniam com o propósito de receber a doutrina dos apóstolos, desfrutar comunhão, partir o pão e orar. Leia Atos capítulo 2, versículo 42. Não evangelizavam convidando pessoas para os cultos de domingo, mas testemunhando àqueles com os quais tinham contato durante a semana. Os recém-convertidos eram, então, acolhidos na comunhão das igrejas nos lares, onde recebiam alimento e incentivo.
Por vezes é difícil levar as pessoas aos cultos em templos imponentes. Além de resistir fortemente ao formalismo, os visitantes temem que alguém peça uma contribuição ou destaque o seu nome lá entre aquelas pessoas que estão presentes. Não é raro ouvirmos alguém se queixar de que a igreja só quer o dinheiro do povo. Contudo, muitas dessas mesmas pessoas estão dispostas a participar de um estudo bíblico informal num lar, num ambiente menos estruturado. Elas não precisam se preocupar com o cerimonial e se sentem mais à vontade. Na verdade, a igreja nos lares é ideal para todos os países e cultura. Se fizéssemos um levantamento de todos os locais de reunião dos cristãos ao redor do mundo, provavelmente descobriremos que mais igrejas se reúnem nos lares que em qualquer outro lugar. Ao contrário das catedrais e igrejas imponentes de hoje, e também de inúmeras denominações, missões e organizações para-eclesiásticas, os apóstolos de Atos, do livro de Atos, não tentaram formar nenhum tipo de organização para realizar a obra do Senhor. A igreja local era o grupo usado por Deus na terra para propagar a fé. E os discípulos se encontraram em trabalho nesse contexto. Nos últimos anos, temos testemunhado uma explosão de organizações gigantescas nos meios cristãos. Toda vez que um cristão tem uma ideia para propagar o Evangelho de Cristo, nasce uma nova missão, corporação ou instituição. Como consequência, mestres e pastores competentes são afastados de seus ministérios prioritários a fim de se tornarem administradores desta organização. Se todos os indivíduos encarregados de administrar missões estivessem servindo no campo missionário, a necessidade de obreiros seria bem menor. Essa proliferação de organizações também exige somas elevadas de dinheiro para manter as despesas gerais e impede que mais verbas cheguem ao trabalho evangelístico propriamente dito, aqueles que estão na frente, realmente fazendo a obra de Deus. A maior parte das contribuições recebidas por organizações cristãs são gastas com despesas de manutenção e não com o propósito original para a qual essas organizações foram criadas. Com frequência, as organizações são um empecilho para o cumprimento da grande comissão. Jesus disse aos discípulos que ensinasse todas as coisas que ele ordenou. Muitas pessoas que trabalham para organizações cristãs descobrem que não têm permissão de ensinar toda a verdade de Deus. Não devem tratar de certas questões. Estando nestas organizações, eles não devem tratar de certas questões controversas por medo da organização perder seus mantenedores. A multiplicação de instituições cristãs também gera com frequência facções, inveja e rivalidade extremamente nocivas para o testemunho cristão. Considere a multiplicidade de organização cristã que se sobrepõe no trabalho, no lar e no exterior. Cada um compete por um número limitado de funcionários e recursos financeiros cada vez mais escassos. Considere também quantas dessas organizações nasceram, de fato, de mera rivalidade humana. Apesar das declarações de missão, normalmente, fazer em reverência à vontade de Deus, mas são fruto de brigas, de contenda. Essas organizações nasceram disto. Não é raro organizações continuarem a existir muito depois de terem perdido sua utilidade. A visão dos fundadores se perdeu e a glória de um movimento outrora dinâmico se apagou. Mas as engrenagens continuam em movimento. Não tem mais aquele princípio sadio, puro, santo, espiritual,
Foi por sabedoria espiritual e não por ingenuidade primitiva que os primeiros cristãos se obtiveram de fundar organizações humanas para realizar a obra do Senhor. Eles tinham dinheiro. Nós vemos que os primeiros crentes vendiam e tudo que vendiam depositavam aos pés dos apóstolos. Eles tinham condições de fazer organizações. Ao constatar o trabalho dos apóstolos e os métodos mais comuns empregados pelos missionários de hoje, um autor perspicaz observou: fundamos missões, os apóstolos fundaram igrejas. A diferença é gritante e sugestiva. Os apóstolos fundaram igrejas e nada mais, pois, para os fins em questão, nada mais era necessário ou igualmente apropriado. Em cada lugar onde trabalhavam, reuniam os convertidos em igrejas locais com presbíteros, sempre vários presbíteros, e não apenas um homem. Leia Atos capítulo 14, versículo 23, capítulo 15, versículos 6 e 23, capítulo 20, versículo 17, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Esses homens estão aí para guiar, governar e pastorear, homens qualificados pelo Senhor e reconhecidos pelos santos. Leia 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 a 19. Enquanto os apóstolos nomeavam presbíteros ou apontavam os presbíteros às igrejas locais, escolhiam diáconos. Atos capítulo 6, versículos 1 a 6, Filipenses capítulo 1, versículo 1, para cuidar das poucas, porém importantes questões temporais, especialmente da distribuição dos fundos da congregação, mas também questões espirituais. A única coisa que eles, os apóstolos, fizeram em termos de organização foi reunir os discípulos em congregações deste tipo. Além dessas igrejas locais, não encontramos no Novo Testamento nenhuma organização, nem a semente de uma estrutura mais complexa. Para os primeiros cristãos, a sua liderança apostólica, a igreja local era a unidade terrena divinamente estabelecida por meio da qual Deus escolheu operar. A única unidade a qual Deus prometeu perpetuidade foi a igreja. Organizações não estavam e não estão nos planos de Deus. E sim, igrejas locais que nós encontramos sendo estabelecidas em Atos, a partir do capítulo 2, e depois nós temos a doutrina para elas a partir de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e assim lendo as outras epístolas, as outras cartas apostólicas também.